Hoje nós estamos finalizando a nossa série. Qual é o nome da série? Obrigado, pastor Jairo, série Babilônia. E para quem não sabe, essa série ela foi inspirada, nesse momento que a gente vive culturalmente na nossa cidade, o momento onde Salvador recebe a maior festa popular do mundo, que é o Carnaval. E diante disso, nós como igreja preparamos essa série, e hoje a gente está finalizando. Caso você, por acaso, não veio em alguma parte e você precisa, você quer assistir, você pode ir no nosso canal, lá no YouTube, CNX Casa, no YouTube você vai ter todas as nossas partes. Também tem áudio no Spotify, no mesmo CNX Casa, tá certo? E aproveita para compartilhar essa mensagem, é muito bom. Gente, eu não sei quem foi abençoado, mas eu tenho sido muito abençoado com essa mensagem, até porque a série Babilônia, ela fala muito sobre posicionamento. Você está comigo? Daniel e, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são os personagens do livro de Daniel, mas principalmente Daniel, eles estão em um contexto que é muito semelhante ao nosso contexto hoje. Às vezes a gente lê a Bíblia, Babilônia, algo muito antigo, algo desatualizado, que não tem muito a ver com o que a gente vive. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A Bíblia diz então que o povo de Deus estava na terra prometida, e eles são exilados e vão para a Babilônia. Depois até os impérios mudam, Começa com o Império Babilônico, depois vem os Medos, os Persas, então a gente vai ler um pouquinho sobre isso hoje. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Assim como Daniel, ele sai da terra da promessa, mas a promessa não sai dele. Daniel, ele sai de Jerusalém, que é a terra santa, é conhecida como terra santa, mas a santidade não sai dele. Se nós entendemos que nós não somos desse mundo, nós viemos de outro lugar, como diz o Jefferson e Sueli, eu não sou daqui, para casa voltarei. Nós saímos de um lugar onde a santidade e outros princípios, eles não podem sair de nós, independente se nós hoje estamos vivendo na Babilônia. Salvador hoje, ela ainda não é como é o céu, ainda não é uma cidade 100% consagrada ao Senhor, mas nós que somos cristãos, nós que defendemos a nossa fé espiritual, precisamos nos posicionar assim como Daniel se posicionou na Babilônia. Essa série é sobre isso. Na parte 1, nós percebemos que a gente sai da cidade santa, a gente sai de Jerusalém para a Babilônia, e o que a Babilônia quer fazer? Primeira coisa, ela quer redefinir a nossa identidade. Agora a gente vai ser sempre questionado sobre quem nós somos. A cultura vai tentar mudar você, o Instagram vai mudar, a política vai mudar, a novela vai mudar, o seu clube de futebol vai querer mudar, todo mundo vai querer dar um palpite sobre quem você é. E Deus está clamando há 1000 anos dizendo, ei, eu é que sei quem é você, porque eu que te fiz. Então a Babilônia ela sempre vai estar como aquele megafone, querendo mudar a sua identidade. E você precisa se posicionar, porque se você perde a sua identidade, você entra em crise existencial. E aí é aquela história que a gente sempre fala. Se você não sabe mais quem você é, irmão, fica difícil até de tomar decisão. Você não sabe quem você é, então qualquer lugar serve, qualquer coisa que vier tá bom. Tudo é Deus e na verdade não é. É a gente que não se posicionou. Na parte 2, a gente percebe que a segunda coisa que a Babilônia faz é querer exigir da gente uma adoração pública. Diga comigo, adoração. Ou seja, a Babilônia, ela não está diretamente dizendo assim, não creia em Deus. Você está comigo? A Babilônia está dizendo assim, eu não tenho como parar de... eu não tenho como exigir que você não creia em Deus, que você não professe a sua fé. Portanto, que você, além de crer em Deus também, faça alguma coisa que é do nosso meio cultural aqui. Ou seja, se você estiver nos dois lados, tá bom. Já que eu não tenho como te trazer para o meu lado 100%, porque você é cristão, você diz que é crente, você confessa a Deus, então, vamos fazer o seguinte, fica nos dois lados. E ficar nos dois lados, no mundo espiritual, é ficar em cima do muro. E a palavra diz lá em Apocalipse que ele prefere que você seja quente, ou seja, um lado, ou frio, outro lado. Porque no meio, ele diz que vomita. Ou seja, a palavra diz, eu estou a ponto de te vomitar, porque você não se posicionou nem como quente, como um cristão, nem como alguém que não é crente. Ou seja, Deus ele prefere alguém que não é crente nesse sentido, mas um crente que está em cima do muro, dizendo assim, eu creio em Deus, mas eu também não vejo problema nenhum passar um dia lá no carnaval. Está quieto aqui por quê, gente? Só se for no impacto, aí sim. Porque às vezes a gente, eu acredito em Deus, pastor, mas só um dia não vai mudar quem eu sou. É só um dia. Não foi isso que a gente aprendeu durante a série? Irmão, só um dia para você. Mas no reino espiritual,
O reino espiritual ele trabalha como? Diga, com brechas. Um dia é uma brecha. Um dia não é um mar vermelho que se abriu. É uma pequena brecha. E tudo que o diabo precisa para entrar e bagunçar a sua vida é uma brecha. É um dia. Só um dia, pastor. Não, é só um evento que eu fui. É só amizades que eu tenho. É algo pequeno. Isso se chama brecha. Semana passada, a gente também aprendeu que a Babilônia ela tenta silenciar a nossa vida de oração. A gente aprendeu que Daniel ele tinha a casa dele e a janela da casa, que é onde ele orava, o lugar posicional de Daniel de oração, era voltado para onde? Para Jerusalém. Ou seja, um símbolo de algo espiritual, de um posicionamento espiritual. Entenda que na Babilônia ninguém era ensinado a orar. Ninguém era incentivado a ter uma vida de santidade. Mas Daniel, então, mesmo estando na Babilônia, ele não vivia influenciado pela cultura local. Ele vivia influenciado pela cultura de onde ele veio, da Terra Santa, da cidade de Jerusalém. Pergunta que a gente fez para a igreja, né? A sua casa também está voltada para Jerusalém? A porta do seu quarto também está voltada para a cidade santa? Será que nós estamos na Babilônia, Salvador, vivendo como Daniel vivia? Como alguém que está nesse mundo, mas que não é desse mundo. Hoje a gente vai para a última parte. E a gente vai aprender que por trás de toda pressão visível, e a gente é pressionado por todos os lados, existe uma batalha invisível. Ou seja, por trás de toda pressão visível, existe algo invisível por trás disso. A gente acabou de ter aí uma das polêmicas da escola de samba da família em conserva. Quem viu isso? Pode parecer algo tão simples. Mas diga comigo, isso é pressão. Sim ou não? É uma escola de samba querendo zoar com a nossa cara. Zoar dos nossos princípios. Né? E aí, muitas pessoas, e essa mensagem vai falar diretamente a isso. Muitas pessoas pensam que é só, talvez, um posicionamento político. Talvez você pense isso. Mas por trás de toda a pressão visível, existe algo invisível. Por trás de tudo que acontece aqui na terra, algo foi startado primeiro no que não se vê. Tudo que existe hoje veio de onde não vemos. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existia nada. Ou seja, o reino espiritual existiu primeiro. E tudo sai da onde? Do reino espiritual. E Deus disse haja, e tudo que a gente vê foi feito do que não vemos. Como é que a gente vê Deus hoje? Pelo Espírito. Você está comigo ou não? Se você tem um dom espiritual, por exemplo, você consegue ver literalmente o mundo espiritual, céus abertos, anjos, demônios. Mas quem não tem um dom espiritual não consegue ver o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual sempre é primeiro e tudo começa no mundo espiritual. Então essa história, por exemplo, é só um exemplo da família em conserva. Ela não nasce de alguém, um roteirista de uma escola de samba. Ela nasce de alguém que está adorando alguma coisa e essa coisa que ele está adorando está influenciando a ele a se posicionar aqui na terra. Como, por exemplo, o rei da Babilônia. Ele foi influenciado por alguém, dizendo assim, ó, erga um ídolo e diga para toda a nação, venham adorar esse ídolo. Isso não nasce do rei da Babilônia. Isso nasce de quem o rei da Babilônia está sujeito. Quem está influenciando a vida dele. Isso sempre será o mundo espiritual. Então, antes que você pense que o nosso desejo é atacar as coisas da terra, ou simplesmente entrar numa esfera de briga política. Daniel, ele vivia em um misto de transições políticas. Era Babilônia primeiro conquistando, tirando o povo lá da terra prometida, depois veio outros impérios, as políticas mudavam, irmão. E Daniel entendeu que não era sobre governo de A, B ou C, não é sobre país A, o Babilônia, não é sobre os medos, os persas, não era sobre isso, mudava tudo. Mas ele continuava se posicionando e Deus continuava contando com ele, para que pelo menos houvesse uma semente divina no meio da Babilônia. Deus quer saber quantas sementes divinas temos aqui em Salvador. Entenda que se a gente não clamar, a Bíblia diz que as pedras vão ter que clamar. Deus não quer que a pedra clame, Ele quer que você e eu clamem. Quem vai clamar? Metade da igreja, glória a Deus. O exílio então, ele não termina quando o tempo passa, não é sobre isso. Ele termina quando o propósito de Deus se cumpre. Porque tudo que acontece, Deus ele está no controle, amém?
O povo ele foi exilado e tinha um tempo determinado. O exílio não termina do nada. Ele termina quando um propósito que Deus precisava que se cumprisse, aconteceu. E enquanto isso não acontece, o cumprimento desse propósito, Deus ele espera o quê? Que a fidelidade, ela precisa ser sustentada, não no que é visível, mas no que é invisível. E Daniel, ele é um personagem clássico nesse sentido. Enquanto muitos achavam, não, era só ele adorar uma imagem. Foi isso que o povo no Egito fez a mesma coisa. Para o povo não tinha nada errado pegar o ouro que Deus deu como despojo para ele lá do Egito. Deus dá como presente. O povo pega o presente que Deus dá no Egito, constrói um ídolo, quebrando o primeiro mandamento, que era não adorar outros deuses. A gente pode pegar o que Deus dá e desonrar Deus com aquilo que Ele nos deu. Agora o povo vai lá, já que a gente está na Babilônia, Babilônia tem uma cultura. Não, pastor, é normal, é festa de Iemanjá, é uma festa da cidade, é normal. Todo mundo vai porque é algo cultural. Daniel não foi, Sadraque não foi, Mesaque não foi, Abednego não foi. Eu falei aqui que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Quem já morreu aqui? Tem muita gente viva ainda. Tem muito crente vivo ainda. Mas a palavra diz que se você está em Cristo, você morreu. Morreu, irmão. O que é o batismo? É a nossa identificação em duas coisas. Primeiro, morte. Diga morte. Segundo, ressurreição. Tem gente que quer viver com Cristo, mas isso é depois que você morre. Quem quer morrer? Glória a Deus. Pastor, que palavra é essa? Quem quer morrer? A Bíblia diz que se a semente ela não morrer, não dá fruto. Eu perguntei quantas sementes temos aqui. Tudo que Deus precisa em Salvador são de sementes. E Deus não precisa de muita coisa não, viu? Deus não precisava de muita coisa para influenciar a Babilônia, o Império Medo e o Império Persa, não. Ele precisou de 4. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. 4 sementes. Em uma cidade que provavelmente tinha milhares de pessoas. Ou seja, Salvador não precisa de muita gente. Salvador precisa de poucas pessoas, mas que essas pessoas, elas não se amoldem ao padrão do mundo. Se a gente tivesse de resumir essa série como um todo, eu diria para você que o que Deus espera de nós, CNX, ou é 100% Deus ou não é. Entenda que o diabo não vai conseguir tirar a sua identidade de filho de Deus. Ele não vai conseguir fazer isso. Se você está aqui nessa igreja, principalmente, você vai ser bombardeado com identidade. A gente não vai te deixar esquecer quem você é. Então ele sabe que ele não vai conseguir tirar de você essa identidade. Então ele vai lutar para que você, além de ser filho de Deus, você também abra umas brechas. E de vez em quando só dê uma pingadinha ali e aqui. Ó. Ou seja, você passa a maior parte do tempo como um servo de Deus, mas de vez em quando dá um pezinho ali no mundo e volta. Tô aqui, pastor, não sai não. Tô aqui, pastor, voltei. Vocês estão muito sérios. É isso que o diabo quer. Portanto que você esteja em 2 lugares, Satanás está alegre. Porque se você está em 2 lugares ao mesmo tempo, você não está em nenhum lugar. Espiritualmente falando, você perde sua autoridade. E você sabe disso. Você que está ouvindo isso, você sabe disso. E que essa mensagem não seja para condenar, mas para salvar você. Em Daniel capítulo 10, verso 1 a 3, vamos começar por isso. A palavra vai dizer que no 3º ano de Ciro, o rei da Pérsia, você percebe que não era mais o Império Babilônico, mas agora são os persas que estão lá. Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra, diga guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Verso 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, período de pranto. Não comi nada saboroso, não comi carne, vinho não provei, e nem usei nenhuma essência aromática, até se passarem, quantas semanas? As 3 semanas, né? E aí
onde vem aí toda a questão do jejum de Daniel, das 3 semanas, dos 21 dias. E essa passagem, ela mostra para a gente que em toda a guerra humana, em toda a guerra aqui na Terra, existe algo invisível que está tentando influenciar o reino da Terra. Ou seja, algo está acontecendo aqui na Terra. Daniel está dizendo assim, ó, no 3º ano de Ciro, começou a acontecer ali e já veio uma visão anunciando que seriam tempos de guerra. Ou seja, antes da guerra acontecer na Babilônia, no caso aí, né, no Império Persa, Daniel já estava sendo avisado que a guerra estava chegando, para você entender que tudo começa no reino espiritual. Deus já sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente vai passar por muitas coisas. Qual é o modelo ideal do cristão? É que você passe sabendo do que você vai passar. Qual é o modelo ruim? É que você passe sem saber, porque você é pego de surpresa. Quando Jesus diz assim, ó, no mundo tereis aflições. O que Jesus está dizendo? Esteja preparado, por quê? Amanhã vai chegar alguma coisa tentando sacudir você. Você recebe uma palavra hoje, amanhã, ou às vezes até hoje, quando você sair. Algo vai chegar para tentar tirar, roubar de você a semente. Enquanto você permanece com a semente que você recebe de Deus, você permanece em um posicionamento espiritual. É o que Davidson falou. Eu recebi uma palavra e aquilo mexeu comigo. A Bíblia diz que a fé vem como? Qualquer coisa? Não, ouvir a palavra. Então, quando você está sujeito à palavra de Deus, a fé ela vem. Ela é ativada, e quando a fé é ativa, essa fé é uma conexão entre você e Deus. Porque Deus, ele é um ser espiritual e a fé vem dele, quando a gente recebe Jesus. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, ou seja, nem graça nem fé vem da gente. A Bíblia diz isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Quando você ativa a fé, você está ativando a sua conexão com Deus. Isso faz com que você se posicione espiritualmente com os princípios de Deus. Quando o reino espiritual, ele começa a se mover, e você vai aprender sobre isso hoje, ele está tentando tirar essa semente, para que, quando tire a semente da fé que foi depositada no seu coração, você agora não fique mais firme, mas você seja abalado. Quando você é abalado, você sai do lugar. Quem já viu um terremoto? Quem já participou? Quase ninguém, né? Graças a Deus eu nunca tive presente em nenhum lugar. Mas quando a gente vê o quê? Existe algo lá embaixo, placas tectônicas, enfim, começa a desestabilizar. E aquilo causa um movimento. Diz que foi assim antigamente, era a Pangeia, né? Quem é bom de geografia aí? Mais ou menos. Mas os continentes eram meio que juntos, não é isso? Na época de geografia da escola é mais ou menos assim, né? E depois houve alguma coisa, o negócio começou a se, né, deslocar a ponto de gerar os continentes. Ou seja, alguma pressão aconteceu, desestabilizou algo e aquilo se separou. Você está comigo? Vai pegando na visão espiritual. Você recebe uma palavra, daqui a pouco vem uma pressão. Bum. Qual é o objetivo do reino espiritual? Desestabilizar, mexer com você. Olha como é que é. No reino espiritual, a fé, ela mexe com você e te posiciona. Não sai daqui nem a pau, irmão. Você está fazendo o quê? Crendo na palavra. Não saio daqui. Relatório, câncer, vai morrer. Mas eu estou posicionado. Existe uma palavra. Você está posicionado. O reino espiritual do céu, de Deus, é assim. Ele mexe para te firmar. Pum. Bem-aventurado aquele que constrói a sua casa na rocha. O vento, as águas, mas você não será abalado. Mas como é que o diabo faz? Ele usa o mesmo princípio, sacudir, para que você viva inconstante. A palavra diz assim, ó, antigamente a gente vivia inconstante, né? Igual bêbado. Que é um sinal de quê? Quem não está plantado, irmão. O bêbado, no sentido natural, ele está perdido. Ele não sabe para onde é que vai. Qualquer um faz o que quiser. Ele cai para todo lado. Você sopra, ele cai. É assim que o reino espiritual funciona. Enquanto um está tentando gerar um impacto na sua vida, para te posicionar,
para que nada nem ninguém tenha a capacidade de tirar você daquilo. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É o que Deus quer fazer com você. Ah, mas ninguém, não sei o que lá. Não, estou aqui. Lembra de Neemias? Foi posicionado. Ah, você vai lá construir um negócio, é louco. Irmão, Deus falou, eu vou fazer e acabou. Eu não tenho tempo para perder, eu estou aqui. Ó. Não saio daqui, não importa. Não importa o que você acha, não importa o que você diga. Deus falou comigo e acabou, eu vou fazer. Enquanto não terminar essa obra, eu não vou sair daqui. E o diabo não, sacode você, irmão, para que você viva por aí. E a Bíblia diz assim, ó, levado por todo vento de doutrina. Ah, pastor, eu estou na igreja, levado por todo vento de doutrina. Aí você vem aqui, não gostei dessa igreja não, vou para outra. Você está vivendo o que a palavra está dizendo. Você não está firmado, você não tem raízes em nenhum lugar. Você é um cristão sem igreja. Aí você vai vivendo a vida assim. Um dia na igreja A, aí no culto da oração da outra igreja na quarta, aí no sábado você está no evento da outra igreja, aí no domingo você de vez em quando vem na CNX, aí vai não sei o que lá, aí vai ali no movimento tal, no A, no B, no C, no outro vai para a igreja online. Todo o vento de doutrina. Olhe para qualquer pessoa que anda assim. Você nunca vai ver uma pessoa dessa prosperando em nada. Nada. Existe um versículo, eu até dei esse versículo para PH Hernando, que diz assim, ó, sabe quem floresce? Quem dá frutos? A Bíblia diz, quem está plantado. O justo florescerá. Plantados na casa do Senhor, florescerão. Na velhice, está plantado, irmão. Ou seja, não importa o tempo que passe, está plantado, vai dar frutos. Você está plantado ou não? Ou qualquer coisa, vou sair da igreja, pastor. Pastor Jara não falou comigo. Pastor Jara é Bahia, eu sou Vitória. Esse negócio de boletim do Jairão, que desonra, que desrespeito, que forma de falar assim com Deus. Ou seja, tudo te abala. A igreja está quente demais, está fria demais. Pô, antigamente eu gostava de preto, agora pintou de branco. Ou seja, tudo te abala. Quem está plantado aqui? Glória a Deus. Em Daniel 10, avançando um pouco, no verso 12 a 14. Deus começa a revelar um pouco mais a Daniel. Diz assim, ó, ele prosseguiu, Deus falando com ele, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia, diga comigo, o primeiro dia. Presta atenção que isso aqui é importante, não perde isso aqui não. Desde o primeiro dia em que você decidiu, diga decidiu. Quem vai decidir hoje? Esse culto só vai mudar a sua vida se você decidir alguma coisa, irmão. A Bíblia diz assim, ó, desde o primeiro dia que você decidiu fazer o quê? Buscar entendimento. E se humilhar, não é ser humilhado, não. É uma postura espiritual que você se coloca. Eu busco me humilhando diante de Deus. As suas palavras foram o quê, gente? Desde quando? E por que você acha que Deus não ouviu você? A Bíblia está dizendo, desde o primeiro dia que Daniel orou, as palavras dele já tinham sido ouvidas. E ele fala assim, ó, e eu vim em resposta a elas. Deixa eu te perguntar algo. Quantos dias se passaram desde esse primeiro dia até a resposta chegar? Não sei, irmão, a Bíblia não está dizendo. Pode ser uma semana, 10 dias, um mês, anos, horas, pode ser minutos. O que eu percebo aqui é uma característica de Daniel, que você tem que pegar isso. Quando você começa a se posicionar, você precisa entender que Deus, Ele honra o seu posicionamento. Você se posiciona a partir daquele momento. Sabe o relógio do jogo? Ele fica parado até todo mundo se posicionar, sim ou não? Todo aquele processo, aí o juiz vai lá, né, conferir, tá tudo ok, tal. Enquanto não está posicionado, não começa o jogo. É como se assim, ó, antes de você se posicionar em Cristo, o passado, Deus, ele releva. Tipo assim, isso aí não está contando não, você não se posicionou. Deixa para trás, deixa para lá. O tempo do passado da ignorância, deixa para lá. Deus quer saber o seguinte, ó, começou é agora? Aliança, está firmado? Me promete, deu sua palavra, entregou a sua vida, está valendo. Agora está valendo.
Atenção. Posicionamento é perigoso. A manchete de hoje, ó. Atenção. Se posicionar é perigoso. Porque antes do posicionamento, não acontece nada. O reino espiritual não é ativado quando você não se posiciona. Agora, se posiciona, meu irmão. O juiz faz assim, ó. Tá contando. E o que acontecer agora, irmão, pode ser um cartão vermelho. Pode ser um cartão amarelo. Pode ser um gol. Você está comigo ou não? Vá pegando aí. Vá pegando na sua vida espiritual. Posicionamento é perigoso. Daniel, ele começa a se posicionar no primeiro dia. E ele continua fazendo isso no segundo. No terceiro. No quarto. No quinto. Diga comigo, de repente. A mesma coisa que aconteceu em Atos capítulo 2. O mesmo princípio. Um posicionamento. Deus fala assim, ó, não saiam de Jerusalém. Mais uma vez Jerusalém, o lugar da promessa, a terra santa. Não saiam desse lugar. Até que eu apite. Até que vocês entendam, vai começar. A igreja começou. Que é o derramado do Espírito Santo. Era o que... Estejam posicionados. Estejam lá, se reúnem, orem. Posicionados. Para que quando o apito do céu... valendo. Você está pronto para jogar o jogo da vida. Você está pronto para ser cristão, irmão. Você está quente, você está aquecido. Aí muita gente chega aqui na igreja, desaquecido, sem posicionamento, sem a farda certa. Pô, pastor, que culto ruim foi hoje. Culto ruim porque você chegou todo despreparado. Você não está posicionado, não está como Efésio diz, com o capacete, a couraça, a espada. Chegou aqui de qualquer jeito. Ah, o que você veio fazer aqui? Eu sei, pastor, alguém me chamou. Eu sempre venho, pastor. Eu achei que era só vir para Deus me abençoar. Entenda que as coisas na sua vida, elas só vão acontecer se for de forma intencional. Intencional. Eu falo isso todos os dias para a nossa liderança. Tudo que você fizer, faça de forma intencional. Porque isso é fruto de um posicionamento. Não venha para a igreja despreparado, porque o que você vai receber ou deixar de receber não tem a ver comigo. Não tem. Tem a ver com você. Para quem está preparado, irmão, eu falei isso 15 dias atrás lá na Pituba, contando a história de como a igreja que eu fazia parte, Ramo da Videira, que meu pai fundou lá atrás. As pessoas chegaram preparadas, porque durante 3 meses ele ministrava no rádio. A fé vinha pelo ouvir, a pessoa estava no rádio. Ouvindo, se preparando, aquecendo. Ele fala assim, ó, no dia tal, e esse dia foi 22 de julho de 1976. No dia 22 de julho, o missionário virá com a prece poderosa, e você será curado. Essa era a mensagem. 3 meses. Palavra. O que o povo estava fazendo? Ouvindo, fé gerando. Naquele dia. Lembra muito a mulher do fluxo de sangue, né? Eu vou sair de casa. Quando eu tocar, eu vou ser curado. Ela saiu, irmão, intencional. Intencional, irmão. Quando eu tocar naquele homem, vai sair alguma coisa. Tanto que Jesus diz assim, ó, quem foi que me tocou? Rapaz, eu não sei, eu só sei que saiu o poder de mim. Porque alguém saiu de casa de forma intencional. Ou seja, no calendário espiritual, não era dia dela receber nada. Você está aqui comigo ou não? Deus não tinha preparado algo especial para aquela mulher. Aquela mulher, ela provocou o céu. E gerou uma bênção que não estava preparada. Quem vai gerar essa bênção hoje? E quando meu pai, o apóstolo Epifânio, quem conheceu meu pai em vida? Poucas pessoas, né? Ou quem conhece, enfim, a história. Eu estou dizendo só para explicar para você que muitas vezes não depende da gente que está aqui. Depende muito mais da sua preparação, da sua expectativa. Você está comigo? Quando meu pai entrava, isso em 1976, tem registro lá, Jornal à Tarde, tudo. 30 mil pessoas lá em Água de Meninas. Lá, ó, aquela muvuca, né? Diz que ele começava a ler a Bíblia, recitando. O Espírito do Senhor, tem foto dele assim, ó.
o Espírito do Senhor está sobre mim. Nem começou a ler, o endemoniado já caía, o Espírito começava a colar. O cara da cadeira de roda levantava e começava a andar. Ele não terminou o versículo. Ele não ensinou sobre cura. Para te mostrar que não tem a ver com o púlpito, muitas vezes. Tem a ver com a sua preparação até chegar aqui. Você está aqui? Então cuidado com essa história. Hoje o culto não foi bom. Se não foi bom, a culpa é sua. Porque você chegou despreparado. Eu tenho a minha responsabilidade? Tenho. E eu me preparo, tá? E você acha que uma mensagem dessa surge o quê? De algumas horas? Irmão, isso aqui é fruto da minha vida inteira, na verdade. Tudo que eu vivi, tudo que eu ensinei, tudo que... está aqui hoje, sendo acumulado. Por isso que crente é igual a vinho velho, né? Quanto melhor o vinho, mais velho, parece que é melhor, né? Porque a gente vai de fé em fé, de glória em glória. Então, a gente vai crescendo, a gente vai de fé em fé, de glória em glória. Então, cada vez mais experiência, mais aprendendo com erros. Você está comigo? Faz sentido? Deixa eu terminar de ler o versículo. Tem que botar mais meia hora para eu pregar hoje, tá certo? Tem muita coisa aqui. Mas o príncipe do reino, verso 13, se eu não me engano, isso? Vamos lá. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Diga comigo, resistência. Irmão, isso era Deus falando com Daniel. Deus dizendo assim, ó, algo humano resistindo. Isso pode ser para o bem ou para o mal, sim ou não? Pode haver uma resistência maligna, lutando contra a sua vida, ou pode ser uma resistência divina lutando pela sua vida. Ou seja, você acha que essas questões espirituais de muitas religiões, que mexem com o reino espiritual, sinal, todas elas mexem com sacrifício, sim ou não? Porque todo sacrifício ativa o reino espiritual. Por isso que, por exemplo, sem desrespeitar um exemplo com as religiões de matriz africanas, tudo que é feito com oferta, com oferenda. Para que o reino espiritual se mova, isso é bíblico. Foi Deus que estabeleceu. Depois, lá, Caim e Abel é a primeira oferta da Bíblia. E dali, então, é só oferta, irmão. E a Bíblia diz assim, que hoje a gente tem que se oferecer a Deus como? Como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Cadê o sacrifício aqui? Diga para quem está ao seu lado, você é o sacrifício. Diga para o outro lado, santo, agradável e puro. O príncipe da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Enquanto Daniel estava orando, o reino espiritual foi ativado. Naqueles 21 dias, estava havendo também uma resistência. Daniel ativando o reino espiritual tentando se sobressair, e o reino natural resistindo. Toda bênção, irmão, ou toda maldição, que são o contrário, ela é o fruto final de alguma resistência. A bênção é uma resistência de que existe um mal, e existe uma resistência espiritual tentando gerar luz. Ou seja, doença, vem a resistência da palavra de Deus. Você é curado, 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 curado. Aí se manifesta. A maldição é o contrário. Existe uma bênção, e aí houve uma brecha, pequenininha. Já viu como é goteira em casa? Outro dia lá na Pituba, o pessoal... Rapaz, está tudo encharcado aqui. Veio de onde essa água? Olha para a parede, olha para o teto. Provavelmente é uma brecha tão pequena que a gente não viu, mas o chão todo alagado. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Estamos em uma posição espiritual, quem está em Cristo, assentado nas regiões celestiais. Pronto. O que Satanás quer? Só sacudir um pouquinho, uma rachadura. Aí com água, você nem vê. Daqui a pouco fala, rapaz, por que isso está acontecendo na minha vida? Alguma coisa sacudiu, fez uma brecha, e aí veio aquela resistência do maligno tentando empurrar novamente você para os velhos hábitos, para os mesmos vícios, para os mesmos pensamentos, para a mesma prática antiga. Aí você fala, de onde veio isso? Uma resistência espiritual que não está satisfeito, que perdeu você. Quando você sai do império das trevas, o império das trevas não fica feliz. Ele perdeu. Não tem aquela canção? O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou. Já tá ligado? O inferno, irmão, quando ele perde mais um, ele fica furioso, sim ou não?
A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Se há festa no céu, no inferno tem o quê? Tristeza, igual time de futebol. Quando um ganha é maravilhoso, quando um perde é choro. Por quê? É uma guerra, irmão. É uma guerra espiritual. Se você se converte, o inferno ele fica furioso com você. Porque você se posicionou. E quando você se posiciona, você começa a trilhar um caminho que a Bíblia diz que é o caminho reto. Que Deus ele não trabalha com curva. A gente só vive assim, ó, o povo de Deus lá como é? Saindo do Egito, né? O povo andando assim, né? Era para ser rapidinho, 40 anos. Porque abriram o quê? Brechas. Toda brecha ela faz com que você ande assim, ó, errante. Mas Deus ele diz que é reto, ó. É igual GPS de avião. Você olha lá no avião, é uma linha reta. Por isso que chega mais rápido. Por isso que é mais confortável. Você só senta, aperta o cinto, pouco tempo, assiste alguma coisa. Meu irmão, a vida que Deus preparou para você é assim. Assentado nas regiões celestiais, coloca o cinto e confia. Quem já andou de avião aqui? Você conhece o piloto? Mas de alguma maneira você sentou, apertou o cinto e confiou. Se você confia em um homem, a ponto de sentar, amarrar, e por mais que às vezes venha aquele medo ali e tal, aquela turbulênciazinha que é, né, dá aquele frio, mas você confia, senão você ia sair do avião. Assim, não, deixa eu ver aqui quem é o piloto aí, passa o currículo aí. Imagina o piloto falar, bom dia gente, tudo bem? Aqui é o voo tal. Gente, eu quero informar que esse é o meu primeiro voo. Ninguém faz isso, né? Quem é o piloto? Aí sai um menino, né? Sai um adolescente. Cadê os adolescentes? Eles vêm à noite, né? Eita, o que, boi? Mas você confia, entenda. Aí na nossa vida espiritual, a gente aqui na terra confia no piloto, que vai te levar a um destino que você quer. Um homem, ou uma mulher, um ser humano. Mas aí você entra na sua vida espiritual, e às vezes tira o cinto, levanta e quer, não, deixa eu conduzir aqui. Como é que você acha que Deus ele olha pra gente? Deus está falando assim, ó, eu já tracei. Já tem dia certo. Eclesiastes diz o quê? Existe um tempo determinado. Diga para quem está ao seu lado, diga, senta, aperta o cinto e confia no piloto. Esses dias eu, ouvindo um podcast, falou algo muito forte no meu coração. Quem estava falando disse assim, você sabe qual é o maior pecado hoje da igreja moderna? Aí eu já criei aquela expectativa, né? O maior pecado. Né? Aí eu pensei em mil coisas, aí ele deu aquela pausa. Quando ele falou a resposta, eu falei, caramba, caiu a ficha. Ele falou, ansiedade. Ó que loucura. Eu falei, pô, ansiedade? Aí o meu tic-tac começou a bater, né? Porque a gente pensa logo o quê? Matar, roubar, idolatrar, sei lá, alguma coisa assim, mas quando ele falou, ansiedade é fruto de que você não confia no piloto. Caiu no meu coração na hora. E hoje a maior doença da humanidade, tá aí os psicólogos, é ou não é? E a Bíblia diz assim, ó, há 1000 anos atrás, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Senta, o piloto sabe. Tem gente que está dormindo hoje sem saber o que vai comer amanhã. Está escrito. Olha para a natureza. Olha para os passarinhos. Você acha que passarinho perde sono? Porque não sabe o que vai comer amanhã? Mas ele confia no Criador. Ele sabe que amanhã, quando ele bater aquelas asas, ele vai sobrevoar por algum lugar. E de repente, ele vai encontrar o alimento. Ah, pastor, mas está aquele casamento chegando, cadê as irmãs? As mulheres, eu não tenho nada para vestir, a sua mulher, cadê os homens casados? A sua mulher assim também, não tenho nada para vestir, eu abro com a roupa dela. Rapaz, eu consigo montar uns 20 looks ali. Mas a palavra diz assim, ó, olha para os lírios. Nem Salomão,
em toda a sua glória, consegue se vestir como eles. E a gente preocupado, pastor, meu crédito na CEA acabou, pastor, misericórdia, ora por mim, pastor. O crediário da Renner lá não quer mais nada para mim. Isso gera uma ansiedade. E o fruto da ansiedade é o quê? Você não está confiando. Porque se você confiar no piloto, você senta, dorme e vai chegar na hora certa, no seu destino certo. Era um tempo de crise. Deixa eu terminar de ler ali o versículo. Eu li até quando, gente? Eu já terminei o 13? Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. E agora eu vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Só um parêntese. O livro de Daniel, ele retrata tanto algo naquele momento, quanto também algo escatológico. Tá? A gente não vai entrar muito nessa parte escatológica, que fala sobre o final dos tempos, anticristo e por aí vai. Principalmente no capítulo 11 e 12 fala bastante sobre isso. A gente vai focar um pouco aqui mais na questão do que aconteceu histórica. Faz sentido? Então, era esse tempo de crise. A palavra de Deus vem enquanto Daniel estava buscando a Deus, dizendo, ó, guerra está chegando. E a pior coisa, né? A gente está orando ali, buscando uma bênção, e daqui a pouco vem Deus dizendo assim, aí, está chegando tempos difíceis para você. Está chegando guerra na sua vida. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que se a gente não passa por essas coisas, a gente nunca cresce. Quem seria Davi sem Golias? Ninguém, pô. Ninguém. Você está comigo ou já foi? Por que Davi é quem é? Porque ele passou a ser respeitado, porque ele venceu uma batalha que ninguém queria lutar. Ninguém queria. Ninguém queria. Quem quer Golias? Todos os soldados valentes? Nada. Não. Olha o tamanho do cara. Mas alguém se posiciona. Ele sai do lugar, não de qualquer jeito. Ele sai de trás das malhadas que Deus tinha colocado ele lá. Deus dá uma palavra. Lá, onde ele estava. Assim, Davi, vai lá. Quando você chegar lá, diga o que eu vou dizer para você. E aí Davi, ele sai posicionado, diga comigo, posicionado, diante de Golias, assim, ó. Quem é você? Para afrontar o Deus vivo. Hoje mesmo você vai cair. Todo mundo olha e fala assim, louco. O próprio Golias fala assim, você acha que eu sou o quê? Um cachorro? Para falar assim comigo? Você não tem respeito não, menino? Eu sou Golias. Olha o meu tamanho. Quem você é? Eu sei quem você é. Talvez você não sabe quem eu sou. Diga comigo, identidade. Volta tudo para isso. Sempre será isso. Quem sabe quem é, irmão? A palavra diz assim, ó, 1000 vão cair ao lado, 10.000 vão cair do outro lado, mas eu não serei atingido, porque você está posicionado. Nada te abala. Estava lá, Davi diante de Golias, todo mundo tremendo, ele estava posicionado. Deus e as estratégias, ele vence e se torna o maior rei, até hoje, que o Israel já teve. Idolatrado até hoje. Vai lá, eu já fui lá em Jerusalém, até hoje existe o túmulo, onde os israelitas vão lá prantear, chorar, enfim, o grande rei. Tudo lá é Davi, os hotéis, King David, enfim. Porque alguém se posiciona, enfrentando uma guerra, uma luta que ninguém quer lutar. Deixa eu te ensinar o que eu aprendi. Existem lutas na sua vida que você vai lutar, que Deus não está nela, você sabia disso? Você está aqui comigo? Existem lutas que Deus não está nelas. Deus não criou nada. Ou seja, esse tipo de luta não vai te fazer você crescer espiritualmente. Só vai gerar dor. Um exemplo. Deus falou lá, perdoe seu marido, sua esposa. Você não perdoa. Você entra em uma luta que Deus não quer que você entre. No final, vai gerar alguma dor. Pode acabar um casamento. Pode acabar com a sua vida emocional. Gera ansiedade, um monte de coisa. Você está comigo? Mas existem lutas como a de Davi. Existem batalhas que Deus vai revelar a você, dizendo assim, ei, eu estou vendo lá as conversas no seu trabalho, viu? Estou gostando não. Se posicione lá, diga que você é cristão, e que enquanto você estiver lá, você não vai aceitar esse tipo de postura não. Aí você fala assim, pô, mas são os meus chefes, meus supervisores que ficam falando isso. Se eu falar isso, eu vou ser demitido.
Ou seja, você está diante de uma guerra. Você fala, e agora? Eu faço o que Deus está me direcionando e vou para a batalha, dizendo assim, ó, eu sou um cristão, eu tenho princípios. Eu não quero desonrar vocês, mas, por favor, respeitem. Esse tipo de conversa não edifica. Você está disposto a ir para uma batalha e muitas vezes ser demitido? Não levanta a mão, não. Entenda que toda batalha, Deus ele quer te promover. Se você entra em uma batalha como essa que eu te falei e será demitido, significa que Deus ele tem um emprego muito melhor do que o que você está saindo. Só que a fé, ela sempre vai ser testada, provada. Deus ele prova a nossa fé o tempo todo. Eu falo com Priscila, ano passado foi o ano que mais isso veio forte no meu coração. Eu falava, amor, aconteceu uma situação e claramente era Deus provando a minha fé. Acontecia algo, eu falava assim, ó, prova. Deus colocava algo tipo assim, e aí, vai fazer o quê? Eu falava assim, Deus, eu entendi, tá? Eu tô ligado. Só que quantas vezes acontece algo e você tá viajando. Aí você cai em armadilhas, entra em um monte de loucura, enquanto Deus estava dizendo assim, aí, alerta. Por isso que a palavra diz assim, ó, esteja vigilante. Não é isso? Em constantemente oração, para quê? Para você não cair em tentação. Vigilante, diga para o seu irmão, esteja vigilante. E orando. Por que Daniel ele foi tão usado na Babilônia? Porque Daniel estava constantemente vigilante. Todos os dias, 3 vezes por dia, ele dobrava o joelho no chão e orava, irmão. Todo dia. Babilônia era assim. Medos, assim. Os persas, assim. O tempo passou e Daniel está lá no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, jejuando, orando e tendo contato com a presença de Deus. O pau quebrando e Deus fala assim, Daniel, já que você é a minha semente, está chegando guerra. Aí você acha assim, pô, então Daniel agora vem guerra, então eu vou me amedrontar. Deus está dizendo assim, não, continue fazendo a mesma coisa. Eu só estou te anunciando para quando vier você estar preparado. Porque quem passa por uma guerra preparado é uma coisa, quem passa despreparado é outra, sim ou não? O pastor Jário deu aqui, foi no treinamento do Imersão, o vídeo do Pica-Pau. Quem estava aqui no Imersão? Lembra do vídeo do Pica-Pau? Que basicamente estava dizendo que todos os animais ali estavam se preparando para o tempo de escassez, que era o inverno, e o Pica-Pau estava ali vivendo a vida de qualquer jeito, né? E ali comia de um, comia de outro. Quando o bicho pegou, que todo mundo fechou as portas, ele não teve o que comer e passou aperto. No mundo espiritual é a mesma coisa. A gente precisa viver, a Bíblia diz assim, ó, remindo os dias. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O cristão ele tem que ter muito cuidado, porque estamos vivendo em um mundo que é os últimos dias. E se a gente não se posicionar, a gente vai sofrer muito. Daniel então ora por 21 dias. Não tem nenhuma resposta visível, nenhum sinal imediato, nenhuma manifestação perceptível. 21 dias. Mas o mundo espiritual estava acontecendo. Diga comigo, o silêncio não é a ausência de Deus. Você está orando, você não está vendo nada, mas quando você se posiciona e ora, você ativou o mundo espiritual. E às vezes você quer, agora Deus, não é no seu tempo. Não é no seu tempo. Perguntaram para Jesus, quando será o dia que você vai voltar? Ele falou, nem eu sei. Só o Pai. Mas eu tenho uma dica para vocês. Estejam preparados. Porque pode ser hoje. O que ele está dizendo? Você tem que manter uma rotina espiritual, hábitos espirituais, independente de saber quando que vai ser. É as 10 virgens. Porque vai ter crente assim. As 10 virgens receberam a mesma orientação, mas a metade delas deixou o azeite acabar. E o noivo voltou e lascou, irmão. Porque estava vindo de qualquer jeito. Vai tentar remediar e já foi. A janela da oportunidade que a gente diz, né? Se fechou. Mas no capítulo 12, a gente percebe que enquanto Daniel estava orando, o reino espiritual estava tanto se movendo, que a Bíblia diz assim, ó, Deus, ele então, diz que no primeiro dia que ele foi buscar, Deus já estava trabalhando. Deixa eu dizer para você, quem está orando por alguma coisa aqui, específica, que Deus se manifeste, que Deus opere em alguma coisa, desde o primeiro dia que você orou, Deus já está ouvindo e Ele já está trabalhando. Pô, pastor, mas eu já estou orando há muito tempo, eu não vejo nada. Mas Deus está trabalhando.
Tem uma canção, qual é? Ainda que eu não sinta, Deus está... Qual é o tom? É difícil. Cadê as cantoras? Deus não falha, não. Meu Deus não falha, meu Deus não falha. É isso? Ainda que eu não sinta... Não sei se você toma. Pronto, é as cantoras aí no fundo aí. Canta aí, irmã. Solta a voz. Trabalhando. Vai. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para. Você está comigo? Ainda que você não sinta, a gente canta. Só que na hora você ora e fica reclamando. Deus, cadê? Mas você vem para a igreja e diz que ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Meu Deus não para de agir. Mas lá na sua casa, está demorando, não acontece. Cadê? Cadê a salvação do meu filho? Cadê essa porta de emprego? Cadê essa bênção financeira que não chega? Entenda que tudo isso é um posicionamento. Quem vai florescer é quem está plantado. Quando você começa a ir para esse... Está demorando. Você está sacudindo. Cadê Deus? E tal. Lembre que foi assim que veio Ismael, de Abraão. Deus libera a promessa e diz assim, espere. Quem gosta de esperar? Ninguém. Mas toda promessa tem um tempo da espera. Espera, ele vem, né? De Tales, né? Hoje eu tô cantor aí. Só que Peu não tá me ajudando, pô. Não bota os tons aí, demora. Tá viajando aí. Brincadeira, gente. Eu amo o Peu. Peu é bênção demais, viu? A gente só brinca com quem tem intimidade. No verso 13, Daniel não tava vendo nada, né? Diz assim, ó, o príncipe da Pérsia está me resistindo por 21 dias. A gente leu. Daniel, gente, ele não fazia ideia, enquanto ele estava orando, que tudo isso estava acontecendo, aquela resistência. Ele não viu nenhuma batalha, essa resistência ele não viu. Ele não teve nenhuma visão específica, até Deus aparecer para ele falar. Ele apenas permaneceu fiel, fazendo a mesma coisa que Deus tinha pedido para ele fazer. Jejue, ore, se coloque na brecha, se coloque na posição. Porque no tempo certo, na hora que Deus precisar, Ele sabe que você está pronto para entrar no jogo e jogar, irmão. Esteja pronto, esteja preparado. Em Efésios, capítulo 6, verso 12 e 13, diz que a nossa luta, coloca aí na tela. A nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais, diga comigo, força espiritual, do mal nas regiões celestiais. Verso 13. Vai, abençoado. 13. Vai. Aqui foi? Clica. Vou ler aqui então. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Ei, irmão. Assim como havia uma resistência do outro lado, Deus está dizendo assim, ó, a gente também precisa resistir. Quando você está posicionado com o capacete, a batalha vai começar, irmão. O que Deus espera? Resistir. É continuar crendo, é continuar acreditando. Deus falou, pastor. Então espere, confie, continue adorando, continue clamando. Ei, irmão, Daniel, ele sabia que não estava lutando contra Dario, contra Sírio, não era sobre isso. Ele continuava, independente de qualquer coisa, posicionado, continuava orando, continuava crendo, sabendo que Deus poderia contar com ele, independente de qualquer coisa. Ele continuou sendo fiel. A igreja hoje, ela não vai vencer a batalha espiritual gritando, não. Daniel não estava gritando na rua assim, ei, assim diz o Senhor. Não, irmão. Daniel fazia o que ninguém via. Daniel influenciou uma nação dentro de casa com o joelho no chão. Não, pastor, a gente tem que sair por aí e tal. Se Deus falar, a gente vai sair. Mas entenda que Daniel influenciou de maneira silenciosa. Ninguém via Daniel orando. Ele fechava lá na casa dele, começava a orar, e Deus continuava usando Daniel o tempo todo. A igreja, ela vai vencer de forma perseverante e de forma confiante que Deus é o dono da igreja. Que hoje o mundo só não está pior porque a noiva está aqui. E no dia que a noiva sair, o bicho vai pegar. Porque hoje, o diabo, ele não pode fazer o que ele quer nessa terra, mesmo ele tendo autoridade sobre a terra. Porque existe a noiva de Cristo aqui. Quer que eu te prove? Leia o livro de Jó. Satanás queria bagunçar a vida de Jó, mas ele falava assim, Deus, você protege.
É fácil Jó amar você com essa proteção. Tira a proteção. Deus fala, ele vai continuar porque ele é posicionado. É mais um. Só não mate, porque senão não tenho como provar para você que ele vai resistir até o fim, ele vai ser fiel até o fim. Quando você começa a ler o livro de Jó, irmão, talvez eu não aguentaria o que ele passou. Porque o cara perdeu tudo, irmão, tudo! E a Bíblia diz que ele é o homem mais próspero da terra, não é só dinheiro não. Muitos filhos, bem alegria, tinha tudo. Perdeu tudo. Ainda chegou uns amigos chatos, falando um monte de coisa para ele desistir. A mulher dele começou a contra ele também, tá. Irmão, Jó não falou nada contra Deus. Perdeu tudo e ainda trouxe esse versículo que Deus levou. Louvado seja Deus. Eu sei que muitos interpretam isso hoje de maneira errada, mas o que eu quero dizer, o que ele está tentando dizer? O mesmo Deus que deu, irmão, pode dar de novo. Jó entendia o que é restituição. E quando Deus tira, Ele sempre acrescenta muito mais. E estava resistindo, Jó perseverando. Em Deuteronômio 1:30, a palavra diz assim, ó, o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, está indo à frente de alguém aí, levanta a sua mão, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, assim como Ele fez no Egito. No capítulo 20, verso 4, levanta a sua mão, diz assim, ó, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos. Para quê, gente? Para dar a vitória a vocês. Você pode ficar de pé no seu lugar nessa manhã. Se você crê que Deus é aquele que te dá a vitória, fica de pé no seu lugar. Levanta as suas mãos, nós vamos clamar, nós vamos adorar essa manhã. Será que você pode dar a mão aí para a pessoa que está ao seu lado? Enquanto a gente estava adorando, aquela passagem de Pedro e Silas na prisão me veio ao coração. Quantos creem que existem cadeias que precisam ser quebradas nessa manhã? Eu sinto no mundo espiritual um chacoalhão nessa igreja. Eu sinto como se um terremoto no reino espiritual fosse acontecer agora nessa manhã. Assim como naquele terceiro dia que a palavra diz que Jesus ressuscitou e houve um tremor e Jerusalém sentiu aquele tremor. Eu quero profetizar que Salvador sentirá um tremor nessa manhã. Onde estão os homens e mulheres cheios de Deus aqui nesse lugar? Dá a mão para a pessoa que está ao teu lado agora, querido. Começa a profetizar, começa a clamar por essa cidade. A palavra diz que enquanto Pedro e Silas eles clamavam, o reino espiritual começou a se mover, a ponto daquelas cadeiras serem quebradas, as portas serem abertas. Pai, nós declaramos libertação, liberdade agora, Pai. Todo vício sendo despedaçado, toda idolatria sendo despedaçada sobre a nossa cidade. O Senhor é o Rei de Salvador, Pai. Nós não iremos nos moldar, nós não iremos fazer o que todos fazem, porque nós somos desse mundo. Nós não somos desse mundo, Pai. Nós somos o reino, Pai. Nós clamamos sobre essa cidade, Pai. Clamamos sobre Salvador, sobre a Bahia, sobre o Brasil, Pai. Vem, Espírito Santo, agora. Vem agora e quebra as cadeias. Feche seus olhos, feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Aquilo que o seu olho não viu, irmão, aquilo que o seu ouvido não ouviu, são essas coisas que Deus está preparando para você. Só senta nesse avião, amarra bem esse cinto. Vão ter dias que vai chacoalhar esse avião, porque a palavra diz que a nossa fé será testada e provada, com o objetivo de nos aprovar. Toda prova na minha vida e na sua vida tem um propósito. Não tema esse dia, o dia da prova, não. Deus quer simplesmente saber se você está pronto para subir de nível. Quem está pronto aí? Quem está pronto para receber mais de Deus? Quem está pronto para ser usado de maneira mais profunda em 2026 do que outros anos?
Quem está pronto para receber mais revelação de Deus? Quem está pronto para receber mais dons de Deus? Quem está pronto para receber mais unção de Deus? Quem está pronto para receber mais palavras proféticas de Deus? Ei, esse é o ano de Deus alargar esse espaço, gente. Entenda que a igreja não é o fim da sua vida, é só o começo. Aqui você está sendo treinado, equipado, preparado. Você está sendo desafiado, capacitado, como um quartel. E Deus está confiando comigo, com você, para transformar essa nação. Quando você vier aqui para esse lugar, entenda, você está sendo capacitado, treinado. Isso aqui não é o fim da sua vida, é o começo. É a partir daqui. O justo florescerá plantado na casa do Senhor. É aqui, irmão, que você precisa estar plantado. É aqui. É na sua igreja local, servindo, sendo cuidado, sendo podado. Toda poda na sua vida, na minha vida, tem objetivo de te posicionar. Lá em João capítulo 15, quando a palavra diz que ele corta, é porque aquela videira, aquele ramo, ele caiu no decorrer do tempo. E Deus não quer te ver caído, filho. Porque o cair é justamente o sinal de que você saiu da posição original que Deus te colocou, que te plantou. E eu sinto nessa manhã claramente Deus levantando pessoas que estavam caídas. Eu sinto no meu espírito claramente coisas que estavam mortas, caídas, deitadas na sua vida, abafadas. Assim como Timóteo, ele ouviu aquele desperta, o despertamento, aviva o dom. Eu vejo o Espírito Santo pegando isso, colocando de volta no lugar certo. Sempre esteve aí, filho. Só estava caído, só estava adormecido. Deus está avivando algo que já estava aí. E eu quero declarar que 2026 será o ano de você ver o fruto. Só precisa estar plantado. O fruto vai chegar para quem estiver plantado. Quem vai permanecer até 31 de dezembro plantado na casa do Senhor? Então até 31 de dezembro você vai ter um grande testemunho para contar. Marque esse dia. Marque esse dia. Algo sobrenatural vai acontecer esse ano na sua vida. Um romper sobrenatural está chegando sobre a sua vida. Porque você se posicionou. E o apito celestial, hoje, o jogo começou e Deus está com você. Com todos os olhos fechados, eu quero fazer a minha última oração desse momento. Quero falar com você que chegou aqui hoje pela primeira vez, ou tem vindo algumas vezes, ou já veio milhares de vezes, mas nunca se posicionou oficialmente. A palavra diz lá em Romanos capítulo 10, verso 9, que se você crê em Jesus com o seu coração, e você confessar com a sua boca que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A salvação, ela está disponível, mas ela depende, ela tem uma condicional, que é crer com o coração e confessar com a boca. Não adianta você pensar que é salvo, você precisa declarar, para que você possa ativar o reino espiritual, para que Deus, ele de fato possa entrar no teu coração e te reconhecer como um discípulo dele. Como é que eu faço isso, pastor? Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, se você quer orar comigo, declarar que Jesus, a partir de hoje, é o seu Senhor, o Salvador da sua vida, e que você vai viver todos os dias por Ele e para Ele. Quando eu disser 3, você só vai levantar a sua mão mais alto que você puder, e eu vou celebrar a Deus pela sua vida, eu vou orar com você. Se você se afastou, se desviou, no 3 você também pode levantar a sua mão dizendo assim: pastor, eu quero voltar para a casa de Deus, eu quero me plantar novamente nesse lugar, eu quero viver tudo aquilo que foi ministrado e profetizado sobre a minha vida em 2026. Vocês estão prontos, CNX? Eu digo Deus está aqui nesse lugar.
Eu digo 2, Ele está de braços abertos para receber você. Eu digo 3, quem é você? Eu já vejo a tua mão, Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais? Levanta a tua mão, eu vejo a tua mão, Deus te abençoe. Quem mais? Eu vejo. Glória a Deus. Quem mais? Quem mais? Ora por mim, pastor, sou eu entrego a minha vida. Eu estou voltando. Eu vi aqui desse lugar. Toda a igreja feche seus olhos, repita essa palavra comigo. Diga assim: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Pai, perdoa os meus pecados, eu me arrependo. Diga: escreve meu nome no livro da vida. Diga: eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair. Em nome de Jesus, amém. Você pode celebrar mais um pouco por essas pessoas que entregaram a vida delas para Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus!